Risco de suicídio. Algoritmo de resposta na urgência. Como detectar e encaminhar. Produzido pelo Grupo de Trabalho de Prevenção do Suicídio, Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental do CHO. Com a entrada destes utentes numa urgência geral, realidade vivida no Centro Hospitalar do Oeste, devido às limitações de tempo, espaço e profissionais, é importante garantir o encontro de uma resposta empática, célere e adequada ao utente. Assim, e à semelhança da prática dos médicos psiquiatras, existem estratégias que permitem abordar e explorar com o utente temas sensíveis, de forma a obter informação mais fidedigna dos acontecimentos, sejam eles tentativas de suicídio, utilização de substâncias, comportamentos autolesivos, entre outros. Assim, destaca-se a técnica do incidente comportamental, estratégia de entrevista que foca no comportamento objetivo do utente, isto é, visa construir uma história ou narrativa do acontecimento que antecedeu a ida à urgência, focando na investigação factual, sendo uma técnica que permite recolha de dados relevantes e assim evita a carga emocional associada, facilitando o discurso. Outra técnica utilizada é a ligeira suposição. Técnica muito útil porque se revela uma forma compreensiva e empática de abordar o utente, por forma a deixá-lo à vontade para falar abertamente sobre o sucedido. É sempre o técnico a iniciar a abordagem, por exemplo, que tipos de droga já utilizou, mesmo que apenas uma vez? Versus, já alguma vez utilizou alguma droga? Ou relativa à má adesão à medicação. Por exemplo, no último mês, quantas vezes é que percebeu ao longo do dia que não tinha tomado os medicamentos da manhã? Versus, já alguma vez esqueceu de tomar os medicamentos? Note-se que esta técnica deve ser evitada com indivíduos que se sentem compelidos em agradar o clínico ou se sintam intimidados pelo mesmo e que por esse motivo dariam uma resposta positiva, como é o caso de pessoas com debilidade mental ou crianças. Note-se também que esta técnica deve ser evitada na exploração de casos de suspeita de abuso sexual. A par das outras duas técnicas anteriormente apresentadas, temos a técnica definida como amplificação do sintoma, estratégia utilizada pelo entrevistador após descoberta de um comportamento problemático. Esta estratégia visa apurar a extensão do problema que o doente tende naturalmente a minimizar. Então, como atenuar a minimização sem perturbar o interesse do doente na entrevista? Solução: a frequência e quantidade de comportamento proposta será alta, de modo que mesmo que o doente apresente um valor inferior, o técnico terá a noção que o valor apresentado ainda assim é problemático. Esta técnica permite diminuir a atmosfera de confronto. Alguns exemplos podem ser aplicados em casos de dúvida de violência doméstica. Por exemplo, quantas vezes foi agressivo com a sua companheira? 40, 50 vezes? Ou ainda relativo ao consumo de drogas, sejam elas lícitas? Quantas garrafas de vinho bebe por dia? 2, 3? Ou por drogas ilícitas? Quantos charros fuma por dia? Utiliza como se fosse tabaco? Ou também relativo à ideação suicida? Quando pensa em terminar com a sua vida, quanto tempo do dia pensa nisso? 90%, 70% do tempo do seu dia? Aqui ressalva-se que tem que haver algum cuidado para que a quantidade sugerida não seja absurdamente elevada, pois pode passar a mensagem que o entrevistador não sabe do que está a falar, tal como também tendo em conta o grau de diferenciação do utente. Nesta fase deixamos também algumas escalas que podem ser úteis para a avaliação do risco de suicídio, funcionando como guias de orientação aos técnicos. Dentro delas destacamos a Beck Scale for Suicide Ideation, a Suicide Intent Scale e o React Self-Harm Rule.
Por fim, apresentamos o algoritmo de resposta encontrado e proposto pelo Grupo de Trabalho do Suicídio do Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar do Oeste. Assim sendo, se der entrada no serviço de urgência a algum utente que revela intenção suicida, podemos tentar perceber se houve planificação, se existe um plano estruturado ou organização, isto é, se o ato foi realizado, por exemplo, no momento em que o próprio saberia que não existiria intervenção de terceiros, com indicação clara que este comportamento visava uma conclusão, a morte. Então, nestes casos, mesmo sem autoagressão aparente, este doente deve ser avaliado no serviço de urgência da psiquiatria. De forma semelhante, se existir um caso com ideação suicida, com comportamentos de autoagressão e manutenção da ideação suicida, deverá igualmente ser avaliado no serviço de urgência de psiquiatria. Se não é possível ter certeza se ocorreu uma planificação do ato ou se está estruturado o comportamento autoagressivo, deverá ser contactado o serviço de urgência de psiquiatria de referência, que no caso será o Hospital de Santa Maria ou o Hospital de São José ou os telefones disponíveis do Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental do XO, das 9 às 20 horas, número móvel de serviço que está funcional durante o tempo de duração do plano de contingência Covid-19 ou a utilização do número fixo do Secretariado do Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental, por forma a estabelecer uma consultoria com o médico psiquiatra no melhor encaminhamento e orientação destes doentes, seja ele para o serviço de urgência, a consulta de intervenção em crise ou a consulta externa de psiquiatria. Quando não se verifica ideação suicida, mas verificam-se autoagressões recentes, entenda-se com um mês ou menos de duração, independentemente da intenção de morte, deverá ser encaminhado para a consulta de intervenção em crise. É importante também garantir que no regresso do utente, após uma avaliação externa ao Centro Hospitalar do Oeste, na dúvida, se o mesmo foi referenciado ou não à sua unidade de residência, é sempre preferível referenciar ao Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental, por forma a não ocorrer perda do acompanhamento clínico destes utentes. Resta-nos agradecer a vossa colaboração e muito obrigada pela sua ajuda.